Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12, verso 12. Pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer pessoa que comer o pão com fermento, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Amém. Agora vá, por favor, para 1 Coríntios, capítulo 5, de 6 a 8. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermento, os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. A vida é muito interessante. Eu tenho pensado muito e concluí que não existe vida após a morte. E aí a coisa talvez fique complicada, porque nós acreditamos, a Kênia deu até uma olhada para mim assim, como não existe vida após a morte? Existe vida, o que nós chamamos de vida é o resultado de um conjunto de processos biológicos. O que existe para além da morte é a eternidade. Porque dentro do processo de vida existe o envelhecimento, o adoecimento, a sujeição a todo tipo de tragédia. Na eternidade não existem processos biológicos, não existem processos de suporte de existência como nós conhecemos. A eternidade, ela é o próprio Deus sustentando todas as coisas de uma forma muito direta. Então, quando a gente diz vida após a morte, a gente acaba de alguma forma tentando transpor o que nós conhecemos para um universo que só pode ser entendido pela fé. Dentro dos processos de vida, algumas coisas são muito ruins. E talvez a pior delas seja a vontade que nós temos de nos impormos aos outros. A gente tende a se impor ao outro por força, por dinheiro, pelo poder da arma, pela beleza, pelo número das pessoas que nós conseguimos agremiar e apresentamos como força. E assim a gente tenta tirar vantagem, manter vantagem, mas sobre nós o tempo vai passando e vai nos envelhecendo. E nós vamos dando conta de que, de alguma forma, todas as coisas que são importantes vão ficar para trás. E que a única coisa que de fato faz sentido, na medida em que você se aproxima do final da sua vida na Terra, é a sua comunhão para com Deus. Mas enquanto nós estamos no corpo, nós somos estimulados por muitas coisas que nos fazem pensar que nós somos mais do que os outros, que nos fazem fazer escolhas extremamente egoístas, egocentristas, e as nossas vontades e os nossos desejos se tornam deuses que nós cultuamos. E nós, em algum momento, ou em muitos momentos, nós colocamos a nossa vontade frente à vontade de Deus. Eu posso conhecer a vontade de Deus, eu posso ouvir sobre a vontade de Deus, eu posso ler sobre a vontade de Deus, mas quando eu comparo a minha com a de Deus, eu escolho a minha. Até o momento em que eu estou numa situação de fragilidade e eu clamo a Deus para que Ele me socorra. Mas como Deus se relaciona conosco enquanto pessoa,
Deus também tem os seus limites na relação para conosco. Ele estabeleceu estes limites. E em algum momento, o Senhor Deus, Ele nos chama para uma comparação da vida que nós estamos levando com a vida que nós desejamos que Ele nos dê. E aí o que é que nós encontramos muitas vezes? Nós entramos em processos de derrota, nós começamos a carregar doenças, nós começamos a não ter paz, nós começamos a perceber que a felicidade é alguma coisa que o dinheiro não compra, a beleza não traz, a força não nos concede, que nada nesse mundo nos faz achar a paz e a quietude que nós precisamos, e que nós encontramos isso somente em Deus. Mas se nós não cultivarmos a nossa relação com Deus, nós não vamos alcançar. É simples assim. Eu tenho de Deus aquilo que eu construo com Deus. Aquilo que eu construo com Deus é aquilo que Deus vai me conceder. Então, Deus passa para mim a responsabilidade da vida que eu vou levar. E aí, Ele nos dá uma história belíssima no Velho Testamento, que se chama a história da Páscoa. Não é? O que é a história da Páscoa? Nós lemos alguns versículos do capítulo 12. O povo de Israel ficou no Egito durante 430 anos. Durante 430 anos que eles estiveram ali, a maior parte desse tempo foi como um povo escravizado. Um povo de muito sofrimento. Bastante sofrimento. Até que Deus, então, cumprindo uma promessa feita lá atrás aos patriarcas, Ele vem resgatar Israel, Ele luta com os deuses do Egito, porque quando Deus mandava uma praga contra o Egito, os egípcios buscavam os seus deuses. Eles tinham um panteão de deuses, eles acreditavam em muitas divindades, e eles buscavam o poder das suas divindades para segurar as pragas que estavam vindo contra o Egito. E eles não conseguiam. Até que numa determinada noite, o Senhor Deus havia determinado que cada família em Israel pegasse um cabrito ou um cordeiro de até 1 ano de idade, que não tivesse mancha, unha lascada, que não fosse cego, que não tivesse ferida, que não tivesse pereba, que não tivesse bicheira, tinha que ser perfeito, que ele fosse sacrificado, que o sangue dele fosse passado nos umbrais das portas das casas dos hebreus, que eles comessem essa carne desse animal, prontos para sair de viagem. E Deus diz assim: porque nessa noite eu passarei pelo Egito uma última vez, e a última praga que eu vou enviar vai morrer todo macho nascido primeiro, tanto de homens como de animais. O primeiro bezerro que a vaca deu à luz vai morrer. O primeiro carneiro que a carneirinha deu à luz vai morrer. O primeiro filho homem da casa vai morrer. Mas quando o anjo da morte passar pela terra do Egito para matar a casa que ele encontrar com o sangue sobre a verga, ele vai pular. A palavra pular deu origem à palavra Páscoa. Páscoa significa pular, passar aquela casa, porque aquela casa, a morte já tinha chegado ali, a morte já tinha chegado no cordeiro ou no cabritinho que eles estavam comendo. Então o anjo veria o sangue e não encostaria mais naquelas pessoas, elas estavam a salvo. Mas o Senhor Deus disse o seguinte: junto com a carne vocês vão comer um pão sem fermento. Irmãos, nós temos o fermento biológico, né? Ele contém leveduras. As leveduras são fungos, são seres vivos que se alimentam do amido e do açúcar que vem nas farinhas. E quando ele come, o fungo come o açúcar, come o amido, ele libera dióxido de carbono, gás carbônico. E aí essas bolhas de gás carbônico ficam presas no glúten da farinha. E aquela farinha então, que ela tinha um tamanho, ela começa a aumentar de tamanho, porque ela começa a ficar cheia de bolhas. Por isso é que quando você pega o bolo é fofinho.
O pão é fofinho. Se você fizer um pão ou um bolo sem fermento, ele fica solado. Ele fica, a irmã Marilene, que faz muitos biscoitos, né? A irmã Marlene, que faz um bolo maravilhoso, uma broa, que eu tenho até a receita. E quem sabe cozinhar sabe disso. Você pode usar um fermento químico que não tem levedura, mas que vai fazer a mesma coisa. O pão cresce, mas ele não aumenta a sua massa. Ele aumenta o tamanho, mas a massa continua a mesma. Ele impressiona, dobra, triplica de tamanho, mas ele não tem nada dentro, ele só tem bolha de ar. Deus disse então que para o anjo não passar naquela casa e não matar o primogênito, tanto dos animais como dos homens, eles deveriam comer a carne do cordeiro, passar o sangue e comer o pão sem fermento. E o Senhor Deus disse assim: isso vos será mandamento perpétuo. Ora, nós sabemos o que é perpétuo, porque de alguma forma nós temos contato com uma ideologia de direito penal, e você sabe que prisão perpétua é prisão para sempre. Então, quando Deus disse isso vos será um cerimonial, um rito perpétuo, todos os anos naquela data eles deveriam fazer aquela cerimônia, pegar um cordeiro, matar o cordeiro, vestir as melhores roupas, o melhor sapato, colocar a melhor vasilha na mesa, comer aquela carne, passar o sangue na porta, e aí os filhos que estavam vindo, porque viriam outras gerações, os benícios da vida, as aslices da vida, os pais deveriam dizer: sabe por que nós fazemos isso? E contar a história da Páscoa. Mas aí a criança ia perguntar: mas por que eu tenho que comer esse pão duro desse jeito? É um pão velho? Não, não é um pão velho, é um pão sem fermento. E aí a criança ia dizer: por que eu tenho que comer um pão sem fermento? E aí o Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 5, do verso 6 ao verso 9, vai dizer assim: não é bom o vosso orgulho, não é bom a vossa jactância, não é boa. O que é jactância? Orgulho. O que é orgulho? É aquilo que me faz me sentir melhor do que os outros, ao ponto de me fazer me sentir melhor do que Deus. Porque quando eu me sinto melhor do que Deus, eu digo para Deus o que Deus tem que fazer. Eu digo não para Deus. Eu digo: não, eu não vou dizimar. Não, eu não vou estar nos cultos. Não, eu não vou guardar o dia 7º. Não, eu vou fazer a minha vingança, eu não vou entregar ao Senhor. Não, eu também tenho glória. Eu começo a disputar com Deus a divindade. O meu coração tira Deus do trono e o meu ego toma o lugar. Eu já expliquei aqui que o ego é o meu pequeno eu, é o eu que eu carrego dentro de mim. É aquilo que eu acho de mim. Então Paulo diz assim: não é bom o vosso orgulho. Vocês estão disputando com Deus. A palavra de Deus não tem sido cumprida. A palavra de Deus não tem sido aceita, não tem sido estudada, vocês não têm meditado. Irmãos, nós vivemos tempos extremamente preocupantes e difíceis por todas as razões que a gente puder imaginar. Agressão ao meio ambiente que me faz respirar um ar poluído, que me faz beber uma água poluída, que me faz encher o meu organismo de agrotóxicos que vêm nos alimentos que eu compro, me faz comer hormônios e remédios que vêm na carne que eu consumo. Não é à toa que tem aparecido tanto câncer diferente, não é à toa que tem aparecido tantas doenças autoimunes, não é à toa que tem aparecido doenças mais estranhas. Nós temos vivido um processo de empobrecimento cada vez maior. Nós temos visto um processo de injustiça social. Nós temos visto tantas coisas que, se dissessem há alguns anos atrás que aconteceriam, a gente não acreditaria. A terra está em convulsão. Aí a palavra de Deus vem e diz assim: o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo que ele fizer vai dar certo. Tem tudo para dar errado, mas Deus entra do lado dele, Deus vai com ele, Deus anda com ele. Por quê? Porque ele medita na lei do Senhor de dia e de noite para obedecer a palavra. Nós lemos lá em Deuteronômio:
Nós lemos lá que o Senhor põe diante de nós o caminho certo e o caminho errado, bate no nosso ombro e diz assim: aceita o caminho da vida para que você viva e para que você seja abençoado, tudo que você fizer eu vou abençoar. Mas o nosso ego, que sentou no trono do nosso coração, disputa com Deus. Então quando eu vejo que eu tenho que fazer alguma coisa que a palavra me diz, eu disputo e digo: não, hoje eu não vou. Hoje eu não vou fazer isso, eu não vou entregar o dízimo porque eu estou apertado, eu não vou entregar o dízimo porque é muito dinheiro, eu não vou a esse culto, eu não vou àquele culto, eu não vou perdoar, eu começo a disputar. Então Paulo chega e diz assim: não é bom esse orgulho, a vossa jactância não é boa. E aí ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí eu começo a entender por que lá no Velho Testamento o Senhor Deus tirou o fermento do pão, para que eu pudesse explicar para o meu filho que tudo aquilo que entra na minha vida, que é uma permissão ao pecado que eu dou, que é uma permissão que eu dou à desobediência, que é uma racionalização que eu faço daquilo que desagrada a Deus e que eu trago para dentro da minha vida, é um fermento. E o fermento, ele vai criando bolhas de ar dentro de mim. E o meu ego vai aumentando. O meu pequeno eu vira um médio eu. O meu pequeno eu, que agora é um médio eu, vira um grande eu. E de repente, eu me sinto muito grande porque eu estou enfermentado. Eu estou cheio desse orgulho. Mas sabe que aquele pão, ele não dobrou de massa? Ele dobrou de tamanho, mas ele não dobrou de massa, porque ele está cheio de dióxido de carbono, ele está cheio de gás, ele está cheio de nada. A massa é a mesma. E aí eu começo a me ver cada dia mais forte. E aí eu começo a dizer: não gosto da pregação do pastor, não gosto, o pastor chamou a minha atenção, o pastor está pregando umas coisas que eu não concordo. Ele pregou, mas eu não concordo. É a opinião dele. Irmão, o pastor não tem opinião. O pastor tem que ensinar a palavra. É simples desse jeito. Você nunca vai viver pela opinião do pastor Ademir. Você nunca vai viver pela opinião do pastor Márcio Valadão. Você nunca vai viver pela opinião do pastor Caio Fábio. Você nunca vai viver pela opinião de pastor nenhum. Você tem que viver pela palavra. Pastores morrem, pastores entram e saem da nossa vida. Pastor Luiz Hernani, já falecido, fez meu casamento. Pastor Lúcio fez meu casamento, não sei por onde anda, foi tanto tempo atrás. Pastor Romerson Canguçu foi meu amigo de igreja quando eu era recém-convertido, não sei por onde anda, estava na igreja do Nazareno. Pastor Júnior esteve aqui um dia desse nos visitando, deixou o pastoreio da igreja para se dedicar ao ministério do teatro que ele sempre teve. Pastor Álvaro deixou o ministério, não sei por onde anda. Tantos pastores amigos, tantos pastores conhecidos, que eu já não sei onde anda. Pastores entram e saem da vida da gente. Pastores ficam um tempo na igreja e são substituídos por outros, mas a palavra de Deus permanece. A palavra de Deus não muda. Não existe uma segunda Bíblia, não existe uma terceira carta de Paulo aos Coríntios, não existe uma quarta carta de João o apóstolo, não existe um outro Apocalipse que seja encaixado na Bíblia. Podem existir até outras cartas, outros livros apócrifos que estão por aí, ou seja, são livros que não são competentes, que não são reconhecidamente inspirados por Deus. Os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, no Antigo Testamento 39 e 27 no Novo, fazem a Bíblia. Entra pastor, sai pastor, e a Bíblia continua. A Bíblia que João Wesley leu foi essa. A Bíblia que Martinho Lutero leu foi essa. A Bíblia que os missionários que chegaram ao Brasil leram foi essa. E essa Bíblia diz: não é bom o vosso orgulho. Sabe, a Bíblia diz assim, que os pastores devem chamar a atenção do seu rebanho quando esse rebanho começa a dar lugar ao orgulho, começam a disputar com Deus, porque é a única função do pastor, e é o rebanho. Mas nós vivemos um tempo em que a religião parece que não faz muito sentido na vida das pessoas, até o dia que o câncer bate na porta, até o dia que a fome bate em casa, até o dia que a tragédia visita a pessoa,
Aí sabe o que ela faz? Ela começa uma peregrinação. Ela vai na igreja do missionário, ela vai na igreja do chapelão, ela sobe o monte, ela faz campanha, ela quer entregar todos os dízimos e provar que agora ela está andando com Deus. E aí o Paulo diz, olha, tirem o fermento do meio de vocês. Volta os olhos à palavra de Deus aí para a carta aos Coríntios, no capítulo 5. Ele diz assim, alimpai-vos. O que é que tem me excitado a vida? Do que eu tenho que me limpar? Irmão, hoje eu visitei 2 famílias e fui falar da Páscoa. Na primeira me receberam tão bem, me receberam, puseram uma mesa, me ouviram, os filhos vieram, e eu pude falar da Páscoa. Na segunda, me receberam com abraço e eu pude falar da Páscoa. Nós estamos nos aproximando da Páscoa. Sabe o que na Páscoa tem que acontecer? Nós temos que nos limpar. O que é que tem sido para você um fermento? O que é que tem impedido Deus de agir na sua vida? Você está satisfeito com a vida que você leva? Deixa eu te falar, Deus não está satisfeito com a vida que você leva. Deus quer você mais feliz. Deus quer você mais sadio. Deus quer suprir as suas necessidades. Deus quer ser honrado nas suas vitórias. Mas Ele não pode fazer quando você traz para dentro da sua vida outras coisas que disputam com Ele. Eu vou te dar um exemplo. Não precisa me responder, mas eu vou pedir para que você seja sincero. Você gasta lendo a Bíblia e orando o mesmo tempo que você gasta nas redes sociais? Você ora o mesmo tempo que você fica vendo o Instagram? Você lê a Bíblia tantas vezes no dia, quantas vezes que você entra no Facebook ou no Instagram? Se você diz para você mesmo, não, eu faço mais essas coisas. Se você acompanha mais a novela do que os livros da Bíblia, você consegue me falar todas as histórias das novelas. Você conhece as séries, pastor, eu adoro série. Às vezes eu maratono, eu gosto de maratonar série. Eu pego uma assim, um dia sento e eu vejo 5, 6, 9, 12 episódios de uma vez, porque eu não consigo ficar com aquela coisa picada. Agora tem gente que ainda diz, não, eu consigo todo dia, é uma novela. Mas não consegue ler um capítulo da Bíblia todo dia, não consegue maratonar o livro de Ruth, não consegue maratonar Neemias, não consegue maratonar as 3 cartas de João, não consegue maratonar as cartas de Timóteo. Então, isso é fermento na sua vida, isso está incitando você, está virando para você um Deus. A palavra de Deus vem e diz assim, limpai-vos, tira isso da sua vida, não deixe isso disputar com a palavra. Eu gosto tanto de alguns testemunhos, eu já contei aqui alguns, eu gosto de repetir. Pastor Daniel Tibúrcio, quando o filho dele fica doente, ele tinha uma igreja tão pequenininha, não tinha ônibus, chovendo, menino com febre, ele ia receber pastor Terrinha na igreja dele para pregar, e aí a esposa dele com o menino com febre chorando, e ele diz, olha, ele sai lá do barreiro de cima, e diz, eu tenho que ir lá no bairro das Indústrias, tem culto, é domingo à noite. E ele sai debaixo de chuva, guarda-chuvinha, barreiro era mato, não tinha ônibus, era barro. Atravessou o barreiro de cima, chegou no barreiro de baixo, andou, entrou no bairro das Indústrias. Fez o culto, louvou o Senhor, recebeu os irmãos, recebeu o pastor Terra. Na saída, o pastor Terra bate no ombro dele e diz, o Senhor já curou seu filho. Pega o caminho de volta para casa, faz tudo de novo. Chega em casa, a criança está dormindo tranquila, a esposa disse, olha, mais ou menos tantas horas a febre dele passou e ele dormiu, está bem, graças a Deus. E esse menino, quando cresceu, virou um missionário na África. Almoçou comigo algumas vezes em casa. Ajudamos o ministério dele no começo, quando ele foi para a África. Porque ele resolveu andar com Deus, irmão. Eu fico preocupado, como pastor, quando eu vejo as pessoas que não estão deixando Deus ser Deus na vida delas.
Você tem tempo para televisão, para série, você tem tempo para academia. Tem gente que tem uma fidelidade à academia que é um negócio impressionante, mas não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, e no dia do aperto liga para alguém e diz assim: ora para mim. E se a gente der a resposta que a pessoa merece, ela acha que é uma resposta ruim. A resposta que ela merece é: não, eu não vou orar por você, ore você. Tem um depósito de oração diante de Deus, faça uma retirada ali. Então o Paulo vai dizer assim: olha, alimpai-vos de todo fermento para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deixa eu te contar uma coisa: quem não vem à escola dominical só perde. Você tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus. O tempo que passa não volta mais. Você vai ficando velho. Tem um texto dos Salmos que o salmista diz assim: ai, que saudade do tempo que eu ia em procissão à casa do Senhor e louvava a Deus. No outro salmo ele disse assim: ai, que saudade de Sião. Os que nos tomaram como escravos nos pediram que cantássemos uns cânticos de Sião. Como cantarei, entoarei o canto do Senhor em terra estranha. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, me seja cortado o braço direito, que a minha língua seque. Mas quando eu penso, né, Solange, né, Sandra, que eles estão no exílio e que eles estão dizendo que saudade da casa do Senhor, porque eles estavam no exílio, eles estavam em escravidão. Quando eles tiveram a oportunidade, eles começaram a deixar o fermento velho entrar na casa deles, na vida deles, na religião deles, na fé deles. E então eles já não iam mais à casa do Senhor com alegria, eles já não cantavam mais os cânticos do Senhor. O tempo que você perde, que você podia estar dedicando a Deus, não volta nunca mais. O tempo que você doa ao Senhor permanece com você. Sabe, irmãos, Paulo diz assim: Cristo, o nosso sacrifício de Páscoa. Hoje eu expliquei na escola dominical, Deus tem a santidade como sua natureza, nós não. A natureza de Deus é santa, Deus é santo, santo e santo. O pecado não pode achar lugar em Deus, mas acha lugar no homem. Então Deus nos dá a santidade como? Tirando o nosso pecado. Quando eu aceito Jesus como meu Salvador, olha para mim aqui, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu estou entregando tudo ao Senhor. Minha vida, meu corpo, meu tempo, meu dinheiro, meus filhos, meu marido, minha esposa, minha casa, meu tudo. Nada mais é meu, tudo é do Senhor. Eu tomo conta dessas coisas para Ele. Aí Ele tira o pecado de mim pelo sacrifício de Jesus. Como o cordeiro foi sacrificado na noite de Páscoa e eles comeram a carne e passaram o sangue, Jesus morreu na cruz. Quando eu tomo a ceia do Senhor, eu estou comendo a carne de Jesus através do pão. E o vinho que eu tomo representa o sangue que foi passado no umbral da porta. Então a ceia do Senhor todo mês me lembra que a minha santidade é obra da graça de Deus. Eu recebi de graça a santidade. Deus não tem que se preocupar em manter a sua santidade porque Ele é santo, mas eu tenho. Eu tenho que vigiar. Você gosta de sair com seu namorado? Você gosta, Tatá? Dá uns cheiros no cangote dele de vez em quando? Dá ou não dá? Dá, claro que dá. Agora imagina que ele trabalhou o dia inteiro, jogou bola, o CC está vencido desde o meio-dia, a caatinga, a nhaca de suor velho está aí, porque ele não toma banho há uma semana, já está dando caca, banho de bucha pelo menos 2 horas e com água sanitária para poder tirar. Você vai querer dar um cheiro no cangote dele? Mas se ele não jogar bola e ele ficar quietinho em casa, ainda vai dar caatinga de suor. Dorme a noite inteira e sua essas noites quentes e dá uma olhadinha no cheiro que você fica a hora que você acorda, a caatinga de suor da noite. Porque a nossa natureza não é uma natureza de limpeza, ela é de sujeira. Viver naturalmente eu vou suando, mesmo que eu não esteja no calor, mesmo que eu não faça exercício, eu vou suando. Quando você vive na Rússia, quando você vive nos países que tem neve, principalmente ali no leste europeu,
Hoje eles têm uma condição muito melhor, né? Mas isso no passado, quando eles não tinham a tecnologia que existe hoje de aquecimento dos lares, né? Eu estava ouvindo uma russa um dia desse falando que ela sente muito mais frio morando no Brasil do que quando ela morava na Rússia. Porque morando na Rússia, quando neva lá em Moscou, dentro de casa a temperatura é 25 graus, porque eles têm aquecedores. Então eles andam de shortinho, de blusinha, sem camisa, porque dentro de casa é quente. Mas aqui no Brasil não tem aquecedor. Aqui quando faz frio, faz frio. Você está dentro de casa com blusa. E ela disse, eu passo muito mais frio no Brasil do que quando eu estava na Rússia. Mas lá no passado, quando não existia esses aquecedores, eles ficavam às vezes uma semana, quase sempre uma semana, sem tomar banho. Sabe, Kenny, como é que eles tomavam banho? Eles construíam uns cômodos, colocavam pedras, esquentavam a água, jogavam aquela água em cima das pedras, e aquele vapor que saía quando a água quente batia na pedra gelada, soltava aquele vapor e eles ficavam ali dentro, numa sauna. Colocavam folhas em cima dessas pedras que dava aquele cheiro, e aí eles iam se lavar depois numa água gelada para poder tirar aquela sujeira de uma semana inteira, sem banho. Porque a natureza do homem já produz mau cheiro, produz sujeira. Espiritualmente é a mesma coisa. Eu preciso estar me limpando, eu preciso estar me lavando espiritualmente. A palavra de Deus é a água que me lava. Quando eu leio a palavra de Deus e eu tenho a vontade de pecar, e a palavra de Deus diz para mim, não peque, não adultere, não minta, não roube. Então eu me limpo desse pecado, o Espírito Santo vem sobre mim, e Ele então me dá o cheirinho de Cristo, o bom perfume de Cristo exala de mim, porque eu passo a andar com Deus. Então eu tenho que tirar o fermento que faz o meu ego crescer. É pela fé. E aí o Paulo vai dizer assim, verso 8, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Da sinceridade e da verdade. Eu tenho que ser verdadeiro para com Deus. Tem o dia em que eu dependo só de Deus. Não acredite que esse dia não vai chegar para você. Não acredite que porque você um dia passou pelo aperto, o dia do aperto não venha de novo. Porque ele vem. E no dia que você está no aperto, você busca Deus. Mas Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, vamos andar na palavra de Deus. Amém?